dia, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos, então. Meu nome é Aline Bernardes, eu sou neuropsicóloga e eu estou fazendo parte da coordenação de educação social inclusiva e saúde do educando. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, tendo a oportunidade de estar ao lado, mesmo remotamente, da doutora Cláudia da Costa Guimarães Santana. Nós vamos dar andamento à nossa programação de abertura do curso 2021. Eu vou fazer uma breve apresentação da doutora Cláudia. Ela é psicóloga, pós-doutora em educação na Universidade Federal de Juiz de Fora, atuando como professora e colaboradora do programa de pós-graduação profissional em educação na mesma universidade. Atuou como psicóloga na área escolar e educacional na Prefeitura Municipal de Brasília. Desenvolve trabalhos com temáticas sobre processos educativos e formação humana, desmedicalização da vida e prática de saúde mental e educação social. A palestra de hoje tem como tema o cuidado de si e do outro em tempos de transformação social. É um tema que nós entendemos fundamental para ser falado nesse momento. E pretendemos abordá-lo em outras oportunidades. Eu quis informar que caso alguém queira dar uma contribuição ou fazer uma pergunta, podem utilizar o chat, que no final da palestra nós vamos transmitir as colocações para a doutora Cláudia. Então, Cláudia, muito obrigada por estar aqui conosco, por utilizar a sua palavra, estou entusiasmada para ouvir. Bom dia, Aline, obrigada aí aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, né? Em especial ao Helder, ele sabe o carinho que eu tenho por ele. O Helder, aí que a gente vê, né, que o tempo passa. O Helder foi nosso aluno na faculdade, extremamente competente com as suas questões, um educador que já na formação já se mostrava preocupado, né, com o andamento do processo educacional. Então, receber um convite do Helder para mim foi um grande prazer e, obviamente, eu, de forma alguma, poderia dizer não, né? Então, para mim é um momento muito importante e, ao mesmo tempo, feliz, né? E também preocupada, né? Se ver aí atingir as expectativas que a coordenação, todos vocês se propuseram. Eu estava olhando a programação, né, com tanto carinho, né, construir uma programação aí de 3 dias, com tanto carinho para esses educadores. Então, eu tenho vamos dizer assim, eu tenho um compromisso de não fazer feio aqui nessa manhã, né, porque senão depois o Helder chama a minha atenção também. Então, esse tema, né, que o Helder trouxe para que a gente pudesse conversar nessa manhã, um tema que, por incrível que pareça, né, quando ele falou sobre o tema, foi uma conexão muito grande, porque é um tema que já vem, de certa forma, me incomodando ao longo desses tempos que a gente tem vivido, né, a importância do cuidado de si e do cuidado com o outro. E aí eu queria fazer uma proposta aqui para vocês, né, de que a gente não transformasse esse momento aqui juntos numa palestra, né, onde eu vou falar e aí isso se torna um estatuto de verdade, de forma alguma. Eu prefiro pensar esse nosso momento aqui nessa manhã como um bate-papo com educadores, né, que têm passado pelas mesmas questões e pelas mesmas angústias, talvez, né, que eu, como educadora, há 25 anos tenho passado também. Então, procurei fazer uma fala que talvez se tornasse um pouco mais próxima. Até estava conversando anteriormente, como eu não conheço essa plataforma, acabei não preparando nenhum slide, porque às vezes a gente tem medo, né? Não funciona, não entra, não compartilha, e aí a gente leva um tempo com isso. Então, pensei em fazer uma fala um pouco mais, talvez, próxima daquilo que eu venho pensando e
né, construindo na área educacional, uma fala talvez um pouco desprovida de alguns jargões educacionais. Eu não vou ficar aqui citando autores, claro, vou trazer alguns autores que me ajudam a pensar esse momento, né, me ajudam a pensar o cuidado de si e do outro, mas vocês vão perceber que eu vou estar, de certa forma, evitando de citar alguns autores, porque a minha proposta para essa manhã não é de ensinar, né, mas é de convidar vocês a pensarem junto comigo, né? Então, acho que a gente precisa aproveitar esses espaços como esses aqui, que a gente está junto, e que apesar de eu não estar vendo vocês, estou vendo só a Aline aqui, ainda bem, viu, Aline, que eu tenho uma companheira aqui comigo, é o momento da gente estar pensando junto, né, sobre essas transformações sociais. E quando a gente fala, né, do cuidado de si e do outro em tempos de transformação social, obviamente que imediatamente me vem a questão da pandemia, né? Quais são as transformações e, mais que isso, que mudanças sociais, as transformações provocadas pela pandemia têm nos conduzido, né? A que mudanças nós temos sido conduzidas a partir, né, dessa situação que na nossa história, né, pessoal e coletiva foi pontual, né, uma pandemia, nós jamais poderíamos pensar que passaríamos por isso, porém, isso existe para mim, isso existe para você e isso existe para o mundo todo, né? E uma série de mudanças sociais tem se configurado, né, tem se construído a partir dessa transformação provocada aí pela pandemia, nas quais a gente tem vivido todos os dias, né? Então, o que eu quero hoje com vocês é compartilhar um pouco das minhas vivências e um pouco daquilo que eu tenho percebido a partir dessas transformações sociais, né? Eu fiz aqui uma colinha para me orientar, então de vez por outra vocês vão ver aqui que eu vou estar me orientando por eles, tá bom? Bom, apesar de eu dizer que não faria uma fala, né, permeada por citações de educadores e tal, eu trago alguns educadores para me ajudar a pensar que cuidado é esse, o que significa, né, esse cuidado de si e do outro em tempos de transformação social, evidenciado pela pandemia, né? Um educador que me ajuda a pensar nessas mudanças e nessas transformações sociais é o Paulo Freire, né? Então, para mim é impossível falar em mudança social, em mudança de si e da relação com o outro, sem a gente pensar no Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele, num texto que eu gosto muito, que é um texto onde ele traz como título Ninguém Nasce Feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo, ele, em determinado momento do texto, ele vai dizer: é impossível separar a pessoa que me tornei do educador que sou, né? Tudo é minha história pessoal, essa história que é coletiva e individual, ao mesmo tempo, me fizeram ser o educador que sou, né? E aí, eu acho que essa fala, né, essa percepção do Paulo Freire, que é extremamente atual, serve muito para a gente pensar exatamente esse momento, né? Que educador nós nos tornamos a partir dessa nossa história que é coletiva e é, ao mesmo tempo, individual. É impossível, totalmente impossível, separar a pessoa que somos hoje, e aí quando eu falo a pessoa que somos hoje, né, isso inclui todas as transformações que nós sofremos, né, transformações sociais,
transformações econômicas, políticas, educacionais, a partir dessas mudanças, dessas transformações, né, provocadas pela pandemia, também do educador que me tornei, né? Então, ser educador hoje tem um outro conceito, talvez um pouco diferente daquele que significava ser educador antes do contexto da pandemia, né? Então, pensar a questão do educador a partir da perspectiva do cuidado de si e do outro, provocado pelo contexto da pandemia, é o que eu pretendo agora, nessa manhã, conversar um pouquinho com vocês e compartilhar com vocês, né, um pouco daquilo que eu tenho vivido e um pouco daquilo que tem me incomodado. Então, quando eu digo para vocês que quando o Helder me chamou para falar sobre esse tema, eu fiquei me perguntando assim, como que a gente, que é educador, a gente está conectado, né? Como que certas preocupações atravessam a gente de uma maneira coletiva, né? Quanto que essa ideia de cuidado de si e do outro esteve presente no momento em que a gente precisou reorganizar toda a nossa proposta pedagógica, todas as nossas metodologias de ensino, quando nos vimos diante da obrigatoriedade, né, de nos isolarmos socialmente, né? Tenho certeza que essa ideia do cuidado de si e do outro atravessou de alguma maneira, talvez não de maneira tão clara ou insistente, mas ela estava ali presente. Como que a gente vai garantir, de certa forma, a permanência da nossa espécie, né? A permanência da nossa espécie, ela ficou submetida à nossa postura de cuidado de si e de cuidado do outro, né? Então, eu começo dizendo que eu discordo totalmente, né, daquelas pessoas que no campo da educação dizem que 2021 foi um ano totalmente perdido, né? Quantas vezes a gente ouviu isso e, de certa forma, talvez em algum momento a gente tenha pensado isso, né? 2020 foi um ano totalmente perdido para a educação. Eu discordo completamente dessa ideia, né? E acredito que alguns de vocês também estejam nesse mesmo pensamento, né? Porque se a gente parar para pensar, né, quanta coisa aconteceu nesse ano, quanta coisa aconteceu em 2020 que nos preparou para 2021. Né? Hoje, por exemplo, a gente está podendo fazer esse evento, né, de início de um ano letivo na Prefeitura de Paraíba do Sul, de uma forma remota, algo que talvez no início de 2020 a gente pensou que fosse impossível de acontecer, e hoje a gente está realizando um evento, um encontro como esse, né? Então, é difícil a gente acreditar que as transformações provocadas pela pandemia no campo da educação tenham tornado um ano letivo como o ano de 2020 um ano totalmente perdido, né? Então, quanta coisa a gente pôde aprender, quanta coisa aconteceu, né? Quanta coisa aconteceu que nos preparou para 2021. Então, estamos começando 2021 de uma maneira completamente diferente daquela que estávamos em 2020, né? E aí, voltando lá ao argumento do Paulo Freire, né, é impossível pensar o educador que sou, da pessoa que me transformei, quando a gente pensa, né, na educação para 2021, é impossível pensar na educação para 2021 sem pensar na pessoa que nos tornamos a partir das transformações sociais que nós vivemos aí em 2020, né? Então, hoje somos educadores diferentes,
porque nos transformamos também, de alguma forma, em pessoas diferentes a partir dessas diferentes experiências que tivemos com essas transformações sociais, né? Se a gente parar para pensar, a gente hoje se sente, se vê de uma forma, às vezes, que nos surpreende, né? Nós conseguimos realizar coisas que surpreenderam a nós mesmos, né? Nem nós sabíamos que éramos capazes de realizar isso. Então, nesse sentido, né? E aí, volto a dizer, parte da premissa de que nós aprendemos muita coisa em 2020, que nos preparou para 2021, e ainda estamos aprendendo, né? Na verdade, esse verbo é muito mais no gerúndio do que no pretérito, né? Estamos aprendendo, certo? Bom, e aí, para mim, a primeira coisa, ou talvez a coisa mais importante que nós aprendemos em 2020 e que carregamos para 2021 e que talvez vamos carregar para o resto das nossas vidas, é que o cuidado de si e do outro foi o que nos manteve vivos, né? E é o cuidado de si e do outro, né, que talvez seja aquilo de mais importante que temos para manter a nossa sobrevivência. A gente viu aí, né, as orientações para o uso das máscaras, do álcool gel, todas as medidas sanitárias com as quais a gente teve que lidar e que estamos lidando até hoje, né? E, na minha perspectiva, essas medidas e esse cuidado de si e do outro tinha uma mensagem muito clara, né? Que dizia o seguinte: eu cuido de mim e cuido de você ao mesmo tempo. Cuidando de mim, eu também cuido de você, né? Essa ideia do cuidado do outro, de se importar com o outro, que a princípio era algo que a gente, de certa forma, vinha perdendo, né? A gente estava num processo, né, vamos dizer assim, de um pensamento coletivo muito individualista, né, de que eu dou conta da minha vida, eu resolvo o que eu tenho que fazer por mim, para mim. De repente, a gente se viu obrigado a pensar também no outro. Então, quando eu coloco uma máscara, eu penso em me proteger, mas eu também penso em proteger você, né? Quando eu uso álcool gel, eu penso em me proteger, mas eu também penso em proteger você. Então, a ideia de que, né, aprendemos que cuidando de mim, eu também cuido do outro. Cuidando do outro, eu também cuido de mim. Esse foi um pensamento que a gente aprendeu e que a gente tem carregado com a gente e que vamos carregar ainda por um bom tempo, né? E que essa situação trouxe de volta uma memória talvez esquecida, né? De que nós existimos pelo cuidado do outro, né? Enquanto bebês, foi o cuidado do outro que nos manteve vivos, né? E essa ideia de cuidado do outro, ela se prolonga, principalmente na nossa espécie, né? Temos a infância mais longa de todas as demais espécies, né? E aí, passada a infância, quando a gente já consegue adquirir uma certa autonomia, né? Eu penso por mim, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, né? A gente, em meio a essa transformação provocada por essa pandemia, a gente vê toda essa autonomia que foi conquistada pela nossa história filogenética, né, pela nossa espécie, a gente vê toda essa autonomia sendo posta em xeque, né? E aí uma outra percepção de que eu existo pelo cuidado do outro comigo, né? Na educação, esse tipo de pensamento é extremamente fundamental, né? O cuidado do professor para com o aluno também é um cuidado do professor com ele mesmo, né? E aí, quando eu digo para vocês que eu não acredito que esse ano tenha sido perdido, porque foi um ano e
total, né, de completa transformação social, né? Todos os dias nós fomos e ainda somos bombardeados com notícias, na sua grande maioria, notícias ruins, que o tempo todo trazem para a gente situações desagradáveis, porém, né, se a gente parar para pensar no sentido dessas transformações, a gente vai ver que ao longo da história, né, da nossa história social, por exemplo, todo o processo de transformação, né, é um processo de destruição e reconstrução, certo? Então, se muita coisa precisou ser revista, né, muitas das nossas práticas, elas precisaram ser abolidas, né, se a gente deixou de fazer um monte de coisas que a gente já culturalmente vínhamos fazendo, né, se nós tivemos a dificuldade de aceitar certas posições essas necessárias para a nossa sobrevivência, por outro lado, nós também reconstruímos e construímos muita coisa nova, né? Nós construímos muita coisa que talvez, se não tivesse acontecido essas circunstâncias, nós não teríamos construído. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, é que esse processo de transformação social provocado pela pandemia trouxe para a gente uma série de mudanças, né, que fazem a gente pensar o que está acontecendo com a gente, né, o que aconteceu com a gente, como é que nós estamos hoje, né, o que a gente precisa rever na nossa vida, a que nós precisamos estar atentos, né? Então, eu queria nessa manhã conversar com vocês um pouco nesse sentido, né? E aí eu vou dividir a minha fala nesses 3 momentos, né? O que nós aprendemos, né? O que nós estamos aprendendo com essa transformação social, certo? Depois, o que a gente precisa rever, o que a gente precisou rever, o que a gente ainda está revendo. E, por fim, a que nós precisamos estar atentos, né? Então, são reflexões que eu gostaria de chamar vocês para pensar comigo. Essas minhas colocações não são, de forma alguma, verdades absolutas, mas são preocupações, são pensamentos, são reflexões que têm surgido para mim ao longo desses meses, né, e de tudo que, de certa forma, a gente tem visto e tem vivido aí ao longo desse ano. Então, eu pergunto assim, né, bom, o que estamos aprendendo com essa pandemia? O que estamos aprendendo e que vamos levar para esse ano de 2021 e que isso, de alguma forma, vai nos acompanhar como pessoas e como profissionais da educação. A primeira coisa, né, que é a coisa mais direta, observável, vamos dizer assim, e intensa e inegável, é que a gente aprendeu, que a gente está aprendendo, né? Estamos aprendendo que as tecnologias da informação fazem parte da nossa vida de uma vez por outra. Né? Isso aí, se antes a gente, de certa forma, tinha alguma restrição, não, vamos manter do jeito que a gente está até quando a gente consegue segurar, agora não conseguimos mais, né? As tecnologias da informação fazem parte da nossa vida, de uma vez por outras, mas acontece que ela chegou para a gente, né, depois, né, ou melhor, chegou para os nossos alunos antes do que chegou para a gente, né? Então, alguns de nós tivemos a oportunidade aí de ver o quanto foi difícil se adaptar ao uso dessa tecnologia, enquanto que os nossos alunos tiraram isso de letra, né?
Então, essas tecnologias vieram, né, se mostraram como uma circunstância que é real, que está aí, e que a gente precisa se haver com elas, né? Como que a gente vai fazer uso disso, né? Porém, para os nossos alunos, essas tecnologias já tinham chegado muito antes. Né? Isso é importante por quê? Né? Porque as tecnologias, né, o uso das tecnologias, que na nossa geração, né, a gente teve que lidar com elas de uma maneira mais direta, não mais apenas como prazer, né, acessando rede social, mas usando essa ferramenta como instrumento de trabalho, usando essa ferramenta como instrumento de sobrevivência, a gente teve que experimentar isso, né, obrigatoriamente, vamos dizer assim, né? Isso fez também com que a gente, de certa forma, se aproximasse, né, ou a gente ficasse mais sensível para entender como que a mente dos nossos alunos funciona, né? É visível que a gente está falando aqui de gerações completamente diferentes, né? Uma criança hoje de 4 anos, ela lida com o celular, ela lida com fulano 4, mas fulano 4 já está atrasada, né? Vamos botar aí bem mais cedo. Ela lida com a tecnologia de uma maneira muito diferente da que eu lido, por exemplo. A tecnologia faz parte da experiência vivida dela, né? Eu tive que me adaptar à experiência de lidar com a tecnologia para viver nesse mundo, né? Esses adolescentes, essas crianças, elas já vivem, né? Elas já nascem no mundo tecnológico. E aí, volto a dizer que isso nos aproximou dessa forma da gente entender como que esses alunos pensam. A gente pôde experimentar isso, vamos dizer assim, na prática, né? Então, por exemplo, eu ouvi muitos adolescentes dizendo: a pandemia para mim não mudou muita coisa não, porque eu já ficava em casa mesmo, no meu quarto, com o meu celular ligado, e tá bom, tanto faz para mim, tá aqui, como tá na rua, tá tranquilo, por mim tá de boa, posso continuar assim de boa, né? E aí a gente percebe que a tecnologia ela passa não só a ser permitida, como incentivada, né? As relações sociais permeadas pela tecnologia passam não só a serem permitidas, como incentivadas, né? E isso, obviamente, é uma transformação social na forma de relacionamento com o outro que gera mudanças, né? Mudanças permanentes, e mudanças na forma desse outro, seja criança, ou adolescente, ou adulto, ou idoso, estar nesse mundo. Então, isso para a gente foi uma experiência, eu costumo dizer, fundamental, né? Essa nossa obrigatoriedade de termos que usar a tecnologia como ferramenta para a nossa sobrevivência. Algo que até então ficava no nível da escolha, a gente meio que teve que aderir a isso, e por outro lado, no momento que a gente faz uso disso, a gente também se transformou, a gente também pôde perceber coisas, pôde perceber ações, pôde perceber reações, comportamentos nos nossos alunos, que até então era difícil da gente lidar com eles, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente está aprendendo é que a tecnologia da informação veio para ficar, e isso está provocando, tem provocado, já vinha provocando transformações nessa nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de aprender, na nossa maneira de se relacionar com o outro, né? Uma segunda situação que eu acho que a gente está aprendendo, e para mim é uma das aprendizagens mais importantes, ou talvez reaprendendo, é aqui, nesse mundo todo, né, das tecnologias que veio para ficar e que se transformaram numa ferramenta de uma vez por todas, né, a gente pôde aprender que é o educador, né?
aquele que olha para nós e nos acolhe, enquanto a máquina não, né? A gente pôde reaprender, né, a importância do educador. O educador ficou em evidência nesse momento, né? Então, se antes as pessoas achavam, né, que a máquina ela poderia substituir o professor, e tudo bem, é isso mesmo, o mundo é esse, estamos caminhando para isso. Esse momento no qual a gente viveu essas transformações provocadas pela pandemia, né, nos trouxe de volta uma aprendizagem que aprendemos sobre a importância do educador. O educador é aquele que olha para nós, o educador é aquele que nos acolhe, né? Por várias vezes, né, para quem teve experiências aí com aulas remotas, né, quantas vezes, né, os professores, eles eram os únicos que insistiam, né, em ficar com suas câmeras abertas, enquanto todos os alunos ficavam com suas câmeras fechadas, né? Mas nós éramos obrigados, porque a escola obrigava a gente a ficar com a câmera aberta, né, e não obrigava ao aluno, mas independente disso, né, independente também de outras estratégias, a gente fala do ensino remoto, mas a gente teve outras estratégias, né, professores que foram para as escolas e que se preocuparam em criar tarefas, se preocuparam em criar situações para que os alunos não ficassem sem atividades escolares, né? E todo esse movimento que os educadores fizeram, que foi um movimento visível para todo mundo, né? Então, as escolas tiveram que se mobilizar, os educadores tiveram que se mobilizar, né, a partir de estratégias possíveis a cada localidade. Isso trouxe novamente a figura do educador trouxe novamente essa figura em evidência, né? O educador é aquele que olha para a gente. O educador, ficou claro para todo mundo isso, que se o professor não se mobilizasse, a educação não seria possível, né? E aí não entro no mérito se foi boa, se foi ruim, ela simplesmente não aconteceria. Então tivemos que aprender isso, né? Que o professor é uma peça fundamental desse processo, que se antes ele era uma figura que começava a ocupar, né, o lugar de figura secundária, ou começava a ocupar o lugar de figura em segundo plano, porque agora a gente tinha computadores e metodologias, e o professor é aquele que simplesmente está ali para poder auxiliar. Agora não, o mundo inteiro teve que aprender que sem o professor não se faz educação. Sem o professor não se faz educação, né? Não há educação se não há quem ensine. O professor é aquele que olha, é ele que olha, é ele que acolhe, é ele que vê. Tivemos que aprender isso, o mundo inteiro aprendeu isso, né? Eu lembro de uma situação de uma professora da minha filha, né, e que um dia ela se revoltou, porque todos os alunos estavam de câmera fechada, e ela estava revoltada com isso. Ela dizia, então se vocês estão de câmera fechada, eu também vou ficar, porque para o aluno, né, e lembrando que esse aluno nasceu nesse mundo da tecnologia, né, e que para ele estar de câmera fechada é super tranquilo, porque, né, ele nasceu nesse contexto em que tem uma máquina entre ele e o outro, mas a gente não, a gente é de uma geração de que a gente está junto, né? Ela falou assim, olha só, então eu também vou fechar a minha câmera e a gente vai ter aula assim, todo mundo de câmera fechada. No dia seguinte, ela estava de câmera aberta, tipo, não teve eco que eu falei, eu não consigo não olhar para vocês, eu não consigo me esconder de vocês, né? Eu estou aqui para acolher a vocês. Então,
apesar da gente reconhecer a importância da máquina, das tecnologias, a máquina não nos acolhe, né? A máquina não nos acolhe, é o professor que nos acolhe. Então, essa importância o mundo teve que aprender. Não teve jeito nisso. Pensa que uma terceira situação que nós aprendemos, né? E essa para mim também é uma das mais importantes, né? Aprendemos o quanto é importante a presença física do outro, né? E o quanto que a falta física desse outro traz para a gente sofrimento, não é isso? Experimentamos a falta que um simples outro nos faz. Simples outro nos faz, né? Por isso, a gente aprendeu que a gente não se basta, a gente não é autossuficiente, né? Que somos movidos ao toque do outro, somos movidos ao abraço, ao sorriso amigo, até mesmo aquela lamentação insistente, não é isso? A gente sentiu falta disso, a gente sentiu falta do outro físico, presença física. Eu hoje estou aqui falando com vocês, mas eu daria minha vida para estar junto com vocês fisicamente, né? Para estar vendo vocês, para estar ouvindo vocês, para ver o sorriso de vocês, as expressões físicas, corporais de vocês. Isso, a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu que a gente não se basta. A gente aprendeu que a gente precisa do outro na nossa vida. E é por isso que a gente tem que cuidar dele. A gente precisa cuidar dele, é o cuidado de si e é o cuidado do outro. E apesar, né, de toda a intensidade que a presença do outro provoca na gente, às vezes até perturbando a nossa cabeça, né? Quantas vezes a gente, enquanto professor, não sei vocês, mas eu chegava em casa, eu falava, gente, eu não quero ouvir nem rádio, nem ver televisão, por favor, me deixem quieta, eu não quero ouvir ninguém chamando meu nome, eu não estou aqui, finja que eu não estou aqui. Quantas vezes, né? Eu cheguei do serviço falando, eu não estou aqui, falando 10 mil pessoas chamando, professora, 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 professora. E agora a gente sente uma falta dessa presença física, né? Exatamente por isso, né? Apesar de toda a intensidade que a presença física do outro nos traz, experimentamos o horror da ausência do outro. E por isso muita gente adoeceu, pelo horror da ausência do outro. Isso. Então aprendemos que a presença física é algo fundamental na vida da gente, por isso a gente precisa cuidar dessas pessoas, porque cuidando delas a gente cuida da nossa saúde também, da nossa saúde mental principalmente, da nossa saúde emocional, né? E aí, né, o que a gente precisa rever? Eu fiquei pensando assim, a gente aprendeu um monte de coisas, mas a gente também precisa rever algumas coisas, né? Que talvez coisas que nós não teremos a oportunidade de pensar sobre elas em outras situações. Bom, então a primeira coisa que eu penso que a gente precisa rever é que se as tecnologias elas vieram para fazer parte da nossa vida de uma vez por todas, né, elas precisamos rever a ideia de que todo mundo tem, né, porque isso não é uma verdade absoluta. A tecnologia ela não é democrática, né, e esse é um ponto que a gente precisa rever, né. Ela não é democrática, nem todo mundo tem da mesma forma. O fato da gente ter acesso às redes sociais não significa que a gente esteja inserido na tecnologia da mesma maneira, né? Quando eu falo de tecnologia, eu estou dizendo o seguinte, a capacidade que a gente tem, não só em ter acesso a essas informações veiculadas pela tecnologia, mas a capacidade da gente em processar essas informações, analisar essas informações, né? Então, a tecnologia, ela não é democrática, verdade? Ela não é democrática, ela, na minha perspectiva, ela exacerba as diferenças sociais e, de alguma forma, ela massifica
né? Então, se a gente entende que as tecnologias, elas vieram para ficar, é preciso que a gente reveja, né, como que a gente está fazendo uso dessa tecnologia, como que os nossos alunos e que capacidades precisaremos desenvolver para usar essas tecnologias, né? Porque senão, ao invés dela se transformar numa ferramenta importante no aparato educacional, ela vai se transformar em aparelho de massificação. Não é isso que a gente quer, né? Enquanto educadores, a gente quer que o nosso aluno seja capaz de analisar, seja capaz de pensar sobre as informações que também ele recebe via esses canais de comunicação. Então, eu penso que rever a nossa concepção sobre o uso, né, das tecnologias pelos nossos alunos e por nós mesmos, uma preocupação que precisa nos acompanhar durante esse ano de 2021. Um outro conceito, de repente, uma outra coisa que eu acho que a gente precisa rever, né, e que para mim ficou muito claro nesse ano de 2020, é sobre o tempo de aprendizagem. A gente precisa rever qual é o tempo de aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, se antes dessas transformações sociais o tempo de aprendizagem era definido pelo currículo escolar, agora entendemos que para aprender não basta querer ou ter quem ensine, né? Uma série de outras condições são necessários para que a gente aprenda isso. E essas condições, elas nos ensinaram, ou têm nos ensinado, a pensar sobre esse tempo de aprender, né? Bom, podemos afirmar que os nossos alunos não aprenderam nada em 2020? Né? Eu fico me perguntando se a gente está revendo o tempo de aprendizagem, né? Alguns educadores, eu ouvi alguns professores falando, não, os meus alunos foram um tempo jogado, um ano jogado fora. Os meus alunos não aprenderam nada. Será que a gente pode afirmar isso, que os nossos alunos não aprenderam nada? Seria essa uma postura interessante para a gente começar 2021? Ou seria, talvez, interessante a gente iniciar buscando levantar as diferentes aprendizagens que aconteceram nos diferentes contextos nos quais os nossos alunos estiveram inseridos nesse ano 2020, né? Porque se a gente disser que eles não aprenderam nada, todo o nosso trabalho a gente joga por terra. E eu não acredito que um trabalho realizado, seja ele qual for, seja ele em que perspectiva for, seja ele em qual estratégia for, ele passa despercebido por aqueles que vivenciaram aquela experiência de aprendizagem. A gente não pode afirmar que os nossos alunos não aprenderam nada. É preciso que a gente entenda o que eles aprenderam nesse tempo de pandemia. Não é isso? O que eles aprenderam nesse tempo de pandemia? Para mim, talvez essa seja uma das questões mais importantes com as quais a gente precisa lidar nesse momento que a gente está revendo uma série de conceitos, uma série de práticas no nosso trabalho. Uma outra coisa que a gente precisa rever é quais são as nossas prioridades educacionais. Eu fiquei pensando assim, qual foi a nossa maior prioridade educacional nesse tempo de pandemia? Para mim, a nossa maior prioridade foi incentivar, estimular a autonomia do nosso aluno. A autonomia se transformou numa prioridade educacional, né? Não mais a metodologia, não mais o conteúdo, não mais a relação professor-aluno, mas a autonomia, né? Quando a gente propunha aos nossos alunos determinada atividade, a gente ficava torcendo para que ele entendesse, né? Porque eu não estaria mais ali com ele.
a gente ficava ali torcendo para que esse aluno fosse autônomo intelectualmente, enquanto pessoa, né? Autônomo na sua motivação de querer fazer aquilo que a gente estava propondo, né? Então, eu vejo que a autonomia, né, ela foi uma prioridade educacional nesse tempo de pandemia. E quais serão as nossas prioridades educacionais, né, em 2021? Continuaremos incentivando, né, a construção da autonomia nos nossos alunos, ou iremos eleger outras prioridades educacionais? Então, né, questões como essas eu acho que são importantes da gente começar a rever, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa rever e que nós somos, de certa forma, obrigados a rever é a relação professor-aluno, né? Paradoxalmente, né, de uma maneira muito estranha, vamos dizer assim, né, se de certa forma o isolamento social nos distanciou fisicamente, ela nos aproximou da condição do aluno, né? Para quem deu aula a partir de, vamos dizer, aulas remotas, nós entramos na casa dos nossos alunos obrigatoriamente, né? Para quem usou outras estratégias, como ir para a escola, construir atividades, o aluno na escola buscar, a gente também entrou na vida desse aluno, porque quantas vezes chegou até a gente e quantas vezes nós precisamos perguntar como é que você está, o que está fazendo, o que está acontecendo, ou das pessoas vieram contar para a gente, sabe, fulano de tal, olha só, por causa da pandemia aconteceu isso, olha o que aconteceu com essa família, o pai perdeu o emprego, né? Então, nós fomos obrigados, de certa forma, e isso a gente precisa rever, né? O conceito de relação professor-aluno, porque nós tivemos, né? Nós fomos surpreendidos com essa necessidade, né, de uma maior proximidade do nosso aluno, para que esse cuidado de si e do outro, para que esse cuidado, para que esse acolhimento, para que esse olhar que só o professor teve, pudesse, né, se construir naquela relação educacional. Então, a gente se aproximou desse aluno. Essa é uma questão que a gente precisa rever. O que a gente ganhou com essa proximidade? Não adianta. A gente precisou estar mais perto do aluno para pensar em como que a gente vai ensinar para ele, né? Como é que a gente não vai deixar ele abandonado? Para isso, a gente se aproximou dele. Antes, nós tínhamos a garantia que o aluno estaria ali, ele ia para a escola, né? Então, de alguma forma, eu mantinha a minha proximidade dentro daquele contexto. O contexto era o contexto da escola, certo? Por mais que eu soubesse aqui e ali de uma situação de um, de outro, eu tinha a segurança de que ele estaria ali naquele contexto. Com o isolamento social, não, eu tive que ir buscar os meus alunos onde eles estavam, procurar saber deles, construir estratégias para eles, né? Tentar entender como que eles estavam vivendo, para que eu pudesse, a partir disso, construir as minhas estratégias de ensino e de aprendizagem. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu. E que, para mim, a gente precisa tomar isso como uma grande aprendizagem também. Rever, né, essa nossa concepção de proximidade com o aluno. A gente precisou entrar nessa casa, olhar para essa família, entender o contexto dessa família, entender o contexto desses alunos, para que aí sim a gente pudesse construir estratégias de ensino e de aprendizagem. Então, essa ideia de proximidade, de relação professor-aluno, ela é algo que a gente leva com a gente, que a gente precisa rever nesse ano de 2021. Por fim, e aí nesse tópico eu nem vou me alongar muito, porque vocês vão estar aí ouvindo pessoas muito mais
interessantes do que eu falando sobre isso, a gente precisou rever as nossas metodologias de ensino, e isso ficou nítido para todos nós, né, com relação ao que é necessário para esse aluno aprender e também aquilo que a gente precisa fazer para conseguir ensinar nesse contexto de transformação social. Já estou caminhando aí para o último ponto aí, tá bom? Avisando já o pessoal que está controlando meu tempo aí. Eu já estou caminhando para o final da minha fala, né? E aí eu disse para vocês que eu dividi a minha fala em 3 pontos e estou caminhando para o último ponto. Então, nós falamos sobre aquilo que a gente está aprendendo, né? Aquilo que a gente precisa rever. E, por fim, eu trago algumas questões sobre a que devemos estar atentos, né? Esse momento de mudança, né? De transformação social que gerou tantas mudanças na nossa vida, né? Essas mudanças também trouxeram circunstâncias que, a meu ver, a gente precisa estar atentos a elas. Então, a primeira coisa que, para mim, a gente precisa estar atento é com as respostas imediatas, né? Com promessas de resolução e definições rápidas. Vou dar um exemplo para vocês do que eu quero dizer. Várias pesquisas, elas têm apontado um crescimento vertiginoso das chamadas doenças mentais durante esse tempo de pandemia, né? Então, vez por outra, a gente recebe notícias do tipo: cresceu o número de pessoas com depressão, cresceu vertiginosamente o número de pessoas com um transtorno de ansiedade, o número de crianças com estresse por conta da pandemia está crescendo cada dia mais e daí por diante, né? Então, nós vemos, né, um crescimento vertiginoso das chamadas doenças mentais, juntando-se a isso também um aumento do uso de medicamentos psiquiátricos, né? Então, o que a gente viu acontecer nesse momento, né? Uma enxurrada de diagnósticos psicológicos, diagnósticos psiquiátricos sendo dados, né, como forma de explicar aquilo que a gente estava passando, né? Eu olho isso com muito cuidado mesmo. Por quê? Porque quando a gente assume um diagnóstico, né, a gente está assumindo uma condição de doença, certo? Todo diagnóstico, ele pressupõe a ocorrência de uma doença. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma doença mental, né? E aí eu fico me perguntando o seguinte: será que a gente está doente, né? Ou o que a gente está sentindo, porque a gente tem vivido situações muito complicadas, né? A gente sente uma tristeza, né, profunda, a gente sente a falta do outro, a gente sente as perdas que a gente está tendo, né? São situações provocadas não por uma doença que habita em mim, mas por circunstâncias sociais que me afetam. Vocês estão entendendo a diferença? Quando a gente fala em doença mental, a gente está falando em algo que existe em mim, né? Quando a gente analisa essa situação que a gente vive agora, a gente está dizendo o seguinte: eu sofro por circunstâncias que eu estou vivendo naquele momento. E o fato de eu tomar uma medicação não vai resolver essas circunstâncias. Se eu tomo remédio porque eu estou triste, e essa é uma resposta rápida da minha tristeza, né, eu não vou resolver a causa da minha tristeza. Eu preciso desenvolver estratégias psicológicas para suportar essa tristeza. Eu posso tomar um coquetel de remédios, que as circunstâncias que provocam essa tristeza, elas vão continuar acontecendo, né? Então, eu tenho muita preocupação
com essas respostas, eu acho que isso a gente tem que estar atento, né? Fulano está com síndrome do pânico, fulano está com não sei o quê, fulano está com estresse, fulano está com ansiedade. A gente está aflito, a gente está preocupado. A ansiedade é um conceito biológico, orgânico. É algo que não vai bem no nosso cérebro. Quando a gente toma um remédio para ansiedade, né? Exatamente. Quantas vezes a gente não chorou nesse momento de pandemia? Agora, isso não significa, né? Estou lendo aqui uma contribuição de uma colega aqui, dizendo que ela sentiu um vazio, teve crise de choro. A gente está triste, a gente ficou triste. Isso não significa que temos doença mental. Os diagnósticos fazem referência a doenças. Nós estamos vivendo circunstâncias sociais, situações sociais que podem ou não nos adoecer. Essas doenças não estão na gente, né? A gente pode criar estratégias de enfrentamento a isso, certo? Então, esse excesso de patologia não nos ajuda em nada. A princípio, parece uma resposta rápida para aquilo que a gente está sentindo, né? Eu estou triste demais, não consigo, tenho medo de sair de casa. Todo mundo sentiu medo de sair de casa. Nós sentimos medo de sair de casa até hoje. Outros menos, né? Algumas pessoas não estão mais com esse medo, mas a gente que tem um mínimo de, vamos dizer assim, ainda de preocupação, a gente tem medo, né? E esse medo é real. Nós vimos aí, adolescentes tendo crises de sofrimento, né? E aí eu queria ver com vocês o seguinte: existe uma definição que a gente precisa fazer e que a gente precisa pensar sobre ela. Uma coisa é sofrimento psíquico, a outra coisa é adoecimento psíquico. Sofrimento psíquico, todos nós temos, nós sofremos psiquicamente. Entendeu? Sofremos psiquicamente. Adoecimento psíquico é outra coisa. Então, nós vemos muito mais pessoas sofrendo psiquicamente do que adoecendo psiquicamente. Acontece que quando você diz que você é doente, você bate o martelo numa situação que é da pessoa, né? Se a gente fala, nós estamos sofrendo por essa situação, nós vamos tentar encontrar formas de enfrentar essa situação, estratégias de enfrentar essa situação. Vocês estão entendendo a diferença? Então, por isso que eu acho que a gente precisa estar atento a essas respostas rápidas. Definir o seu sofrimento, definir o sofrimento do outro, definir o seu comportamento, definir o comportamento do outro por uma simples patologia é algo que a gente precisa estar atento. Nós, professores, sofremos demais com essas transformações sociais. Mas isso não significa que somos pessoas doentes. Sofremos pra caramba. Sofremos com a nossa condição social, sofremos com a condição social da nossa família, sofremos com a condição social do nosso aluno, mas isso não significa que somos doentes, mentalmente. Mas sofremos psiquicamente dessas circunstâncias, né? E podemos criar estratégias de sobrevivência a esse sofrimento. Bom, uma outra coisa que a gente precisa estar atento é com a nossa exposição. O professor nunca esteve tão exposto como agora. Nunca teve. E isso incide diretamente sobre a nossa autoimagem, não é mesmo? A gente está num momento de exposição incrível. Nós fomos levados à exposição. As mídias sociais, elas abriram as fronteiras da vida privada. A gente precisa se perguntar se a gente está preparado para isso. Num mundo, obviamente, onde a imagem move as nossas intenções, né? Então, cuidado da gente com a nossa exposição. Quanto mais exposto a gente estiver, mais a gente está sob a avaliação do outro, sob o julgo do outro.
e precisamos nos preocupar se a gente está preparado para isso. Né? Bom, por fim, agora termina aqui mesmo, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que estar atento é a uma fala que insiste em nos acompanhar. Uma fala que é muito frequente do tipo, ouvi várias vezes isso, né? Não sei se vocês ouviram. Se a educação não vai bem, a culpa é do professor que não se reinventou. Temos que ficar atentos, mais uma vez, a essas promessas de solução rápida para o problema da educação. A culpa é do professor que não se reinventou? É isso mesmo? Ninguém fez mais pela educação do que os professores nesse período de pandemia. Ninguém fez mais, né? E a minha preocupação é que essa fala, o professor que não se reinventou, ela vem junto com outras falas que dizem que existem metodologias que, se os professores usarem, eles estarão se reinventando. Então, por exemplo, a ideia de metodologias ativas. Eu não tenho nada contra essas metodologias ativas. Só acho que elas não trazem nada de novo do que educadores que já falavam sobre a importância da educação, a importância da relação do conhecimento com a vida, né? Da relação professor-aluno, né? Da autonomia. Coisas que educadores já há 100 anos vêm falando para a gente. Se você pegar aí Anísio Teixeira, se você pegar Vygotsky, se você pegar Dewey, se você pegar uma série, a própria Helena Timoff, se você pegar vários educadores do século passado, eles diziam as mesmas coisas que as metodologias ativas. Então, a questão não é o professor que não se reinventou, são as condições de educação que precisam ainda ser revistas e, claro, o professor precisa estar inserido nessas condições. Então, aprendemos que para o aluno aprender, não basta ele querer. A pandemia nos mostrou que é necessário uma série de condições com as quais estamos lidando, né? Estamos aprendendo a lidar com elas. Estamos aprendendo agora a rever tempo de aprendizagem, formas de ensinar, o que ensinar, como ensinar, por quanto tempo ensinar, né? Isso nós estamos revendo agora. Somos obrigados a rever agora. Então, não é o professor que não soube se reinventar. São circunstâncias que estamos sendo obrigados a lidar com elas agora. E, obviamente, o professor está inserido nesse processo, mas não apenas ele. Então, para terminar, né, a gente sabe, por exemplo, que uma transformação social ela é rápida e ela é radical. Né? Nós vivemos isso na pandemia. Foi tudo rápido. Fomos impedidos de ir para as ruas, de ter a vida que nós tínhamos. Isso foi rápido. A transformação ela é rápida, mas a mudança ela é processual. Ela não é instantânea. E é essa mudança que estamos vivendo agora. É nisso que a gente está trabalhando agora. Por isso que vocês também estão aqui. Vocês estão tentando entender essa mudança. Que mudanças são essas, né? Que estão sendo processadas a partir de uma circunstância de transformação social. E esse é o nosso grande desafio. Entender essas mudanças, viver essas mudanças e construir coletivamente como iremos, né, passar por elas, com elas e construindo essas mudanças também no nosso cotidiano. Tá bom? Bom, eu paro por aqui, agradeço a vocês aí, me desculpe o tempo de fala, acho que eu ocupei um tempo demais, tinha pensado em 30 minutos, acho que eu fui mais de uma hora aí. Agradeço todos os comentários de vocês, muito obrigada pela acolhida, né? Obrigada por vocês olharem para mim, obrigada por vocês cuidarem de mim, tá bom? E eu passo a palavra à Aline. Beijo a todos.
doutora Cláudia, muito obrigada pelas palavras sábias, palavras sensíveis, né? E nos preocupando também, de estarmos pensando formas de estar lidando com tudo isso que vem acontecendo, né? A gente lida com esse imediatismo da cobrança, temos que ter respostas rápidas, temos que estar bem o tempo todo, né? E eu proponho também, acredito no espaço da fala, no espaço da palavra, né, para criar essa estratégia de enfrentamento. E isso vem aos poucos, né? Isso não vai acontecer imediatamente. Vamos construir juntos. Exatamente. Eu agradeço muito pelas palavras. Muitas pessoas agradecendo no chat a sua presença, a grande contribuição. Muito obrigada. A gente está começando aí com uma grande motivação ao nosso ambiente. Eu gostaria também de agradecer ao Instituto Casa Grande, ao Renato e ao Ronaldo Casa Grande, pelo uso da plataforma que estamos fazendo. Podem visitar o site institutocasagrande.com para conhecer os cursos que estão lá. Muito obrigada, doutora Cláudia. Foi uma discussão muito importante. Eu que agradeço, Aline. Eu que agradeço. Então, a gente encerra aqui, vamos esperar as próximas. Obrigada a todos por terem estado aqui conosco, mesmo que remotamente. Um abraço a todos e obrigada.